Cumprimento meus amados irmãos e meus amigos com a paz do Senhor. Com alegria, gratidão a Deus, estamos gravando mais um vídeo do estudo do livro do Apocalipse. Vamos falar hoje a respeito dos 144 mil selados, 144 mil israelitas selados na testa com selo de Deus. Vamos ver quem serão esses 144 mil e em que período, quando eles serão assim assinalados. Vamos ler primeiro na palavra de Deus o capítulo 7 de Apocalipse, e nós vamos ler do versículo 1º ao 12º. Leamos então. Fala que eu estou ocupado, fala que eu estou ocupado. E depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado na testa os servos do nosso Deus. E eu vi o número dos assinalados, e era 144 mil assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá havia 12 mil assinalados. Da tribo de Ruben, 12 mil assinalados. Da tribo de Gade, 12 mil. Da tribo de Azer, 12 mil. Da tribo de Naphtali, 12 mil. Da tribo de Manassés, 12 mil. Da tribo de Simeão, 12 mil. Da tribo de Levi, 12 mil. Da tribo de Issacar, 12 mil. Da tribo de Zebulon, 12 mil. Da tribo de José, 12 mil. Da tribo de Benjamim, 12 mil. Até o versículo 8. Aqui nós temos uma relação de 144 mil israelitas fiéis, recebendo nas suas testas o sinal de Deus, do verdadeiro Deus. Isso acontece no período da grande tribulação, quando o anticristo já está atuando e já tem seus adoradores já assinalados com o sinal 666, identificado como adoradores da besta, adoradores do anticristo, mas Israel, que havia se enganado com a pessoa do anticristo, achando que se tratava do Messias de Israel, cumprindo-se o que está escrito no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 43, quando Jesus falou: eu vim no nome do meu Pai e vocês não me receberam. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. É exatamente o anticristo. Ele se apresenta a Israel como o Messias de Israel, com palavras doces, brandas, mostrando-se amigo. Nessas alturas, o templo dos judeus já estará construído, o terceiro templo, e está escrito que ele se assentará no templo de Deus, parecendo ser Deus,
aí vai exigir adoração. E quando ele exigir que o adorem, então os israelitas fiéis, sementes a Deus, vão perceber que ele não é o Messias, porque Israel é fiel, eles cumprem aquele mandamento do Senhor: só o teu Deus adorarás e só a ele servirás. Quando alguém quer ser adorado, já é um sinal de que não é o verdadeiro Deus, que é falso. Então, iniciar-se-á uma batalha, uma perseguição cruel contra os judeus fiéis que se recusarem a adorar o anticristo, e a ira de Deus já sendo derramada sobre o mundo impenitente, com a abertura dos selos, cada selo aberto é uma praga que se derrama na terra, mas em meio à aflição que os moradores da terra sentirão, Deus preserva aqueles que lhe são fiéis. Então, de Israel, há quem diga que seja aqui Israel espiritual, mas não se trata de Israel espiritual. O texto é claro, são os judeus realmente judeus, porque aparece aqui uma relação até das tribos a que pertencem. Então, são 12 tribos e 12 mil de cada tribo, totalizando os 144 mil. E eu peço aos nossos ouvintes que, se der um pouco mais de trabalho, leia esses textos e observem de que duas tribos de Israel não aparecem nessa relação. Mas mesmo não aparecendo essas duas tribos, dá 144 mil. Uma tribo que vai desaparecer é a tribo de Dan. Dan, em hebraico, significa juiz, e era um dos filhos de Jacó, que formou uma tribo. Mas foi a primeira tribo de Israel que se desviou de Deus, seguindo a idolatria. Sobre a tribo de Dan, existem alguns pensamentos a respeito, e alguns acreditam que o anticristo virá da tribo de Dan, mesmo porque está excluída das demais tribos. Aí é um pensamento pessoal, a Bíblia não nos mostra a respeito de que tribo virá o anticristo, mas quando Jacó estava no seu leito de morte, no capítulo 48 de Gênesis, abençoando seus 12 filhos, quando chegou em Dan, disse: Dan é uma serpente que fica à beira do caminho e morde o casco do cavalo, derrubando o cavaleiro. E Jacó faz uma oração como alguém que está dando um grito, pedindo socorro. Diz: a tua salvação, espero ao Senhor. Quem clama por salvação, porque está correndo algum risco. Daí a crença de que o anticristo será um membro da tribo de Dan. Mas existe outro, porém. O judeu espera o Messias, que deverá vir da tribo de Judá. Como explicaremos isso, então? Tenho procurado ler o assunto, orar, buscar de Deus. O que eu pude entender é que esse anticristo é um homem casado, é possível que ele seja da tribo da tribo de Judá,
e a mulher da tribo de Dan. Então, o filho aparece como da tribo de Dan, ou vice-versa. Mas o mais importante não é saber a que tribo ele pertence. É importante saber que ele virá o anticristo e vai perseguir os fiéis adoradores do Senhor. E o texto nos fala que há 4 anjos nos 4 cantos da terra, retendo as pragas que hão de vir para trazer castigo sobre a terra. Estes 4 anjos são 4 demônios que trarão desespero para a terra. Mas um anjo de Deus lhes dá uma ordem, que segurem até que seja assinalado o servo do nosso Deus. Por que Deus vai assinalar esses 12.000? Porque eles não serão atingidos pelas pragas e pela ira de Deus que se derramará sobre o mundo. Eles terão de Deus uma proteção especial. E isso nos mostra, meus amados irmãos e amigos, de que a nação de Israel se reconciliará com o Senhor Jeová, receberão Jesus, o seu Messias, e eles serão salvos, porque Deus é fiel àquilo que prometeu a Abraão, Isaque e Jacó, de que seus descendentes seriam abençoados. O judeu que não reconheceram em Jesus o seu Messias, e pela rejeição do judeu, abriu-se uma porta para o gentio, e foi estabelecida a igreja neotestamentária. Então, na igreja do Novo Testamento, na igreja fundada por Jesus, não há distinção de nacionalidade. Qualquer pessoa de qualquer nacionalidade que reconhecer Jesus como seu Salvador, entregando-se a Ele, eles farão parte da igreja, a igreja que será arrebatada, a igreja que é a noiva de Cristo, capítulo 11 de 1 Coríntios, verso 1. A igreja é a noiva de Cristo. Então, aí não há distinção de nação. E esta igreja sendo arrebatada, agora em corpo celeste, para estar com Jesus durante as bodas do Cordeiro lá no céu, e a terra passando por aflição. Como sabemos, o povo judeu foi sempre um povo odiado e perseguido pelas nações. Dos nossos ouvintes que estão acompanhando nossa lição de escola dominical deste trimestre, estudando o livro de Esther, estão observando uma armadilha criada por inspiração satânica para a destruição de todos os judeus no reino da Pérsia. Mas Deus já havia trabalhado e colocado Esther no lugar de Vasti como rainha. E o rei Assuero, está escrito que quando ele viu Esther, ela achou graça em seus olhos. E ele já colocou a coroa de rainha na sua cabeça. Permita-me dizer, amados, que a escolha não foi exatamente de Assuero, mas a Esther já estava eleita e escolhida por Deus, porque Deus a usaria para livrar os judeus que estavam em todo o reino da Pérsia da grande destruição que Amã queria implantar sobre eles. Então, houve um grande livramento de Deus. E várias vezes Israel foi protegido por Deus e guardado da destruição. E no período da grande tribulação, isso se manifestará com maior evidência, quando eles recusarem
a adorar o anticristo. E eles serão assinalados. Que sinal é esse? Eu não posso dizer, porque a Bíblia não fala. Mas Deus colocará um sinal. Deus já tem recorrido algumas vezes a esse método. Quando Caim matou Abel, e Deus o expulsou da sua presença, ele reclamou: qualquer que me encontrará me matará. E Deus colocou um sinal em Caim para que ninguém o matasse. Que sinal Deus colocou? Não sei, não está escrito, mas era um sinal visível. Assim Deus colocará na testa um sinal do verdadeiro Deus e dos adoradores do Cordeiro, que são os 12.000 judeus fiéis. Está escrito que são virgens, que não se contaminaram com mulheres. Essa virgindade que está escrito no Apocalipse não se refere a uma virgindade física, a uma ausência de relacionamento íntimo de um homem com a sua esposa, mas trata-se de, de uma mistura, de um pecado de adoração a ídolos, a deuses falsos, porque uma adoração aos falsos deuses é considerado na Bíblia como uma infidelidade a Deus, traindo Deus, o Criador, e adorando ídolos. Então, esses 12.000 assinalados não adoraram ídolo, não se desviaram do verdadeiro Deus, e eles serão marcados por Deus para que no período da grande tribulação sejam preservados. O mundo em grande aflição, mas eles serão guardados. Deus guarda da maneira que Ele quer, porque Deus, é o Senhor. E quando Deus guarda, está guardado. Satanás não tem poder de invadir uma área demarcada por Deus. O mundo todo estará em aflição, mas esses 144.000 sob uma proteção divina. E eles não serão alcançados pelas pragas que há de vir. Alguém me perguntaria, e algum crente que não foi arrebatado com a igreja e ficou aqui, ele também será protegido? Não, senhores, eles não. Esses pagarão com a vida a sua fidelidade. Não irão adorar a besta, não irão adorar o anticristo, não receberão sinal na mão e na testa, pagarão com a vida. Nós veremos isso em outros vídeos com mais clareza. Mas serão salvos, serão salvos. O mais importante não é tanto escapar da tribulação aqui, porque a tribulação, por grave e pesada que seja, ela é passageira, ela é transitória, ela não dura eternamente. E o gozo dos santos no céu é eterno, como também a perdição dos ímpios no inferno é também eterna. Mas Deus dará uma proteção especial a Israel no período da grande tribulação. Se nós acompanharmos um pouco a história, como que o mundo tem tratado Israel, e como está tratando agora nos nossos dias, nessa guerra contra o Hamas, quantas nações são contra Israel, criticando Israel, e para nossa tristeza, até algumas autoridades brasileiras também estão contrariando e atacando Israel.
Espero que nenhum crente, nenhum servo de Deus cometa o mesmo desatino, porque a promessa de Deus é esta: eu abençoarei quem te abençoar e amaldiçoarei quem te amaldiçoar. Portanto, não amaldiçoemos o povo judeu. E no período da grande tribulação. Já tenho dito em vídeos anteriores e quero repetir de que durante o período da grande tribulação, a igreja, a noiva de Cristo, não estará presente aqui no mundo. Ela não vai ver com seus olhos a grande tribulação. Apocalipse capítulo 1, versículo 10. A promessa de Deus à igreja de Esmirna, de Filadélfia, desculpe, Filadélfia. Assim como guardaste a palavra da minha paciência, eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Atentemos para a expressão do texto. Não diz eu te guardarei na hora, mas eu te guardarei da hora. Enquanto o mundo estiver aqui, por esse período terrível da grande tribulação, a noiva de Cristo, que já está ataviada para o seu marido, estará numa festa espiritual, numa festa lá no céu, comemorando as bodas do Cordeiro, cuja festa será uma duração de 7 anos, e o mundo passando por aquela aflição. Agora, esses judeus fiéis que se recusaram a adorar o anticristo, que não aceitaram o sinal na mão nem na testa do anticristo, foram assinalados com o sinal de Deus na sua testa, eles terão uma proteção especial. Como Deus vai protegê-los, não sei, mas Deus protege. Quando Deus enviou as 10 pragas no Egito para libertar Israel, Israel que morava na terra de Gósen, lá não chegou praga nenhuma. Os egípcios sofreram com as 10 pragas que foram enviadas. Praga de rã, praga das moscas, enfim, tantas pragas, e finalmente até a morte dos primogênitos. Mas entre Israel não houve praga nenhuma. Deus os guardou, não da hora, mas guardou na hora em que as pragas vieram sobre a terra. E isso acontecerá também no período da grande tribulação. Por que se fala grande tribulação? Fala-se grande tribulação, meus prezados irmãos e amigos, porque será uma tribulação de caráter mundial. Hoje existe em alguns países, alguns lugares, em que há aflição, há perseguição, enfim, que as coisas não vão bem. Mas se alguém puder sair deste lugar, deste país ou dessa terra, onde está havendo perseguição, poderá mudar-se para outro país onde as coisas vão bem, onde há paz, onde há tranquilidade. Porque aí não é a grande tribulação, é uma tribulação localizada. Mas a grande tribulação, quando a Bíblia usa a expressão grande tribulação, porque ela vai atingir o mundo inteiro. Não haverá nenhum lugar na Terra em que ela não estará presente. Mas, mesmo em meio à tribulação, Deus guarda o seu povo. E isso me parece que não é tanto estranho, meus amados, porque Deus guardou Daniel na cova dos leões. Leões famintos, Daniel foi lançado na cova dos leões e os leões não lhe fizeram dano nenhum, porque Deus enviou um anjo que fechou a boca dos leões. Ananias, Misael e Azarias foram lançados vivos dentro da fornalha de fogo ardente, que Nabucodonosor havia aquecido 7 vezes mais.
mas nem cheiro de fogo passou nem pela roupa deles. Foram guardados dentro da fornalha, mas tiveram de Deus uma proteção. Assim acontecerá com Israel durante o período da grande tribulação. Eles serão preservados, não serão atingidos pela grande tribulação, porque eles têm na testa o sinal de Deus. Esse sinal de Deus nem sempre é um sinal visível ao olho humano, mas Satanás conhece e tem que respeitar. Hoje, nos nossos dias, Deus coloca um sinal nos seus servos. Que sinal é este? É o selo do Espírito Santo. Muitas vezes, esse selo é até exteriorizado. Alguém olha para um crente cheio do Espírito Santo e reconhece. É uma pessoa diferente. Tem algo de extraordinário. Só não sabe explicar o quê. Mas Satanás sabe que nessa pessoa está morando o Espírito Santo. E o diabo tem que respeitar, porque não se pode tocar no templo de Deus. E assim será no período da grande tribulação. Deus colocará um sinal nesses israelitas fiéis, Satanás vai ver esse sinal e não vai tocar nesses fiéis adoradores do verdadeiro Deus. O que eu posso lhe dizer, meus prezados irmãos e amigos, é que nos preparemos, sejamos vigilantes. Se você já aceitou a Cristo, meu amado irmão, meu ouvinte, se você já se colocou dentro dos propósitos de Deus, você já creu no Evangelho de Jesus Cristo, você já o recebeu como seu Salvador, você tem um sinal de. Você tem em você um sinal de Deus. E esse sinal é visto e conhecido no mundo espiritual. Se algum dos meus ouvintes ainda não entregou seu coração para Jesus, se ainda não fez um pacto com Deus através de Jesus Cristo, faça, meu amigo. No exato momento, quando um pecador decide, eu me entrego para Jesus, ele é selado automaticamente. Deus o sela e coloca nele uma marca de Deus para que seja respeitado no mundo espiritual. Quando aquele ladrão na cruz fez uma simples oração, Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Jesus podia falar, agora, meu filho, é tarde. Você não foi batizado, você não é membro de nenhuma igreja, você não tomou Santa Ceia. Agora não tem mais o que fazer, não. Agora já passou. Pelo contrário, Jesus falou, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então, ele foi imediatamente assinalado como um servo de Deus. Se algum dos meus ouvintes, agora me ouvindo, abrir o coração, disser, eu recebo Jesus como meu Salvador, confio nele, automaticamente o Espírito de Deus entrará em você, você terá um sinal de Deus na sua vida. Esse sinal de Deus é respeitado no mundo espiritual. Então, nos preparemos. Há muita especulação sobre o livro do Apocalipse. Não é, reconheçamos que não é um livro tão fácil de entender, mas, se é a palavra de Deus, o Espírito Santo revela. Está escrito que Jesus, depois de ressuscitado, dando as últimas instruções aos discípulos,
Está escrito, e abriu-lhes o entendimento para que compreendessem as Escrituras. Então, neste livro, um tanto enigmático, lendo com temor de Deus, com oração, tendo fome de entender a palavra, desejo profundo de entender a palavra, o Espírito Santo vai revelando na nossa mente o sentido exato da palavra. E brevemente nós veremos tudo se cumprindo para a glória e para a honra do nosso Deus. Deus nos abençoe, amados, e até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Eu também quero aproveitar o ensejo e informar meus ouvintes que eu tenho um canal aberto no YouTube. O endereço é o seguinte, @pastor, com P maiúsculo, José Serafim. Escrito tudo junto, está no YouTube. Se os meus amigos, meus ouvintes clicarem no YouTube, vão encontrar Pastor José Serafim, @Pastor José Serafim. Eu peço que se inscrevam no meu canal e peço ainda a gentileza de me dar uma contribuição de R$ 10 mensal, para que eu possa continuar nesse trabalho. Eu espero ainda concluirmos um estudo sobre o livro do Apocalipse e depois eu tenho em mente de nós estudarmos o livro de Daniel. São os livros que mais falam de escatologia. Daniel projeta luz para o Apocalipse. E o Apocalipse nos mostra o plano de Deus para todo o futuro. Que Deus os abençoe, amigos e irmãos, em nome de Jesus. Amém.